Boa noite. Hoje é mais um dia de reunião de treinamento espiritual e nessas últimas 3 mensagens nós estamos falando sobre o reino de Deus, que é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Bem, já falamos sobre a justiça, né? Nós já sabemos o que é justiça. Justiça é fazer prevalecer os nossos direitos. Então é o seguinte, isso faz parte de Deus, né? Deus é o reino, Deus é a alegria, Deus é a justiça, Deus é a paz. Então isso faz parte de Deus, que Deus não tem justiça, Deus é a justiça, tá certo? E como também Deus é a paz. Então o reino dele para nós é justiça, paz e alegria, porque isso é ele dando para nós aquilo que ele é. Justiça, paz e alegria. Bem, como nós falamos sobre justiça, né? Falamos sobre a paz. O que é mesmo paz? Paz é aquele momento que você entra no descanso, mesmo, né, estando enfrentando uma guerra terrível ou diversidade em várias áreas da sua vida, mesmo tudo dando o contrário, você sendo ameaçado. Então, dentro de você, você se sente descansado, confiante. Isso é paz, porque você tem certeza absoluta de que o Senhor está com você. O Senhor é a sua solução, Ele é a sua proteção. Me faz lembrar da experiência de Eliseu, né? Quando o exército da Síria o cercou para prendê-lo, e ele, do jeito que ele estava, ele ficou tranquilo. Aquilo era a paz que ele estava sentindo, aquela segurança. Ali ele sabia que tinha um exército ali para prendê-lo, né? Mas ele tinha tanta confiança em Deus que ele sabia que o exército de Deus que trabalhava a favor dele era muito maior, muito mais poderoso. Então isso é a armadura de Deus. Então assim, o Eliseu, ele estava sentindo aqui a perfeita paz dentro dele, mesmo sabendo que um exército estava o cercando, né? Aí o seu moço, como ele não tinha experiência da paz, ele ficou desesperado e clamou para o seu senhor, que era Eliseu, disse: olha, você não vai fazer nada, olha aí o exército, você está aí tranquilo. Aí ele só virou para Deus e falou assim: Deus, abre os olhos dele para que ele possa ver. Eu sempre digo assim, que o Eliseu, ele não estava enxergando o exército de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não, não necessariamente. Tá certo? Mas ele sabia, igual, por exemplo, que eu não estou enxergando aqui o meu anjo, mas eu tenho certeza absoluta que ele está aqui do meu lado. Então eu saio para a rua, para todo lado e tal, descansado, porque eu sei que eu estou sendo protegido. Tá certo? Mas eu não vejo ele a hora nenhuma. Então eu acredito também que Eliseu, provavelmente, ele não estava vendo o exército de Deus, mas ele tinha certeza que o exército estava lá. Por isso que ele ficava na paz. Sentia aquela perfeita paz dentro dele, que é aquele descanso gostoso, maravilhoso, na confiança de que o Senhor estava com ele. Por fim, né, os olhos do seu servo foram abertos, aí ele pôde ver o exército do Senhor ao lado deles, né? Então, isso é paz. E hoje nós vamos falar sobre alegria. Sobre alegria. Alegria que vem de Deus. Alegria que é um dos atributos de Deus. Entendeu? Que Deus é a alegria. Agora, gente, o reino dele consiste, né? Já disse que esse reino dele é a nosso favor. Ou seja, a sua atenção, o seu domínio está voltado para nós como um reino de alegria. Bem, então nessa noite vamos ver por que a alegria não tem funcionado na nossa vida. O porquê, né? E esse assunto, irmãos, é importantíssimo, porque o seu bem-estar espiritual, continuamente vai depender desse conhecimento, né?
sobre a justiça, né? Nós já falamos, agora nós falamos sobre a paz, igual sobre a alegria. Tudo isso faz parte. Se nós não tivermos esse conhecimento, a gente nunca vai ter assim, um bem-estar espiritual. Porque a gente enfrenta tanta diversidade na vida, de que se a gente não tiver esses conhecimentos bíblicos, a gente padece. E a gente não precisa padecer, né? Lá, a palavra do Senhor diz que nós somos destruídos porque simplesmente nos falta conhecimento. É só por isso. E quando temos conhecimento, né? O conhecimento automaticamente ele promove a fé. Que a fé vem pelo ouvir ou conhecer, né, a palavra de Deus. Bem, o que é alegria? Como eu já disse para vocês, eu gosto de simplificar o significado, né? Alegria é ausência de tristeza. Simplesmente isso, né? Porque alegria é ausência de tristeza. Eu não preciso falar sobre a tristeza, que todo mundo sabe o que é tristeza, porque todo mundo vive essas experiências. Não tem ser humano que não passe por essas experiências de tristeza. Bem, amados, a tristeza, por que o Senhor faz questão de nos falar de que o seu reino é alegria? Porque a tristeza é um sentimento que corrói a nossa alma, corrói o nosso espírito. E, irmãos, eu vou dizer para vocês, nós vivemos tantas circunstâncias, ou seja, há tantas circunstâncias que promovem a tristeza na nossa vida. Há muitas circunstâncias, não é? Cada pessoa tem uma experiência, né? De uma forma diferente, mas todos enfrentam a tristeza que eu chamo de tristeza circunstancial, né? É uma tristeza que você não estava esperando, você estava lá e de repente veio uma circunstância pelas quais te detonou, aí a sua alegria foi para água abaixo. Uma carga que vem sobre nós também, que nos traz muita tristeza, são a questão do tal do chamado recurso. Olha, quando nós estamos precisando, estamos carentes de dinheiro, né? Ou de um outro socorro, né? De uma outra providência, vem sobre nós uma tristeza. Porque a necessidade, ela não traz alegria. Não traz. Você está necessitado de alguma coisa, qualquer coisa, né? Que envolve a nossa necessidade. Quando nós não temos como, não temos recursos, não temos como socorrer aquela situação, aí vem a tristeza. Eu me lembro que a minha fase entre adolescente para jovem, eu trabalhava de padeiro na época e eu ganhava cerca de um salário mínimo, um pouquinho mais do salário mínimo. Então, o seguinte, eu tinha que ajudar a minha mãe, eu pagava aluguel aqui, tinha minhas despesas, tinha minha necessidade pessoal, e na época, quer dizer, eu ganhava o salário mínimo, mas a passagem era para nossa conta, não existia esse negócio do patrão pagar a passagem de empregado, não, entendeu? Isso é novo, viu, Jéssica? Isso é novo, tá? Na minha época não tinha esse negócio, não. Te dava o seu salário e a passagem era para sua conta, né? Bem, então tinha tudo isso. Você ganhava o salário mínimo, você tinha que separar, por exemplo, de R$ 200 no dia de hoje, né? Para passagem, você não podia tocar nele. Então de 1.200 já caía para 1.000, né? Aí e tal, aí vinha R$ 1.000 para você me distribuir para ajudar minha mãe, né? Pagar minhas despesas, etc. Bem, quando chegava no meio do mês, eu não tinha nada, nem um centavo, não tinha nem para comprar bala. Então vinha sobre mim, sabe, uma tristeza tão grande, porque eu estava ali trabalhando, tanta necessidade, eu não tinha onde arrumar dinheiro, onde eu muitas vezes trabalhei 36 horas direto, 36 horas. Mas na padaria eles davam essa oportunidade, se quem quisesse dobrar,
Eu trabalhava 36 horas direto, sem cochilar, para poder ganhar um pouquinho mais, para poder ajudar um pouquinho no meu salário. Bem, mas eu estou dizendo isso para vocês, que essa falta de dinheiro, né, falta de recursos para coisas de minha necessidade, me causava essa tristeza, e na época eu ainda não havia sido liberto, tá? Então, os anos Deus foi trabalhando comigo, e inclusive para Deus me prosperar, antes de me prosperar, Ele teve que arrancar de mim o amor ao dinheiro. Porque se eu estava com dinheiro, estava tudo bem, estava alegrinho. Mas se faltava dinheiro, eu ficava triste. Isso é o que? Isso é idolatria. Tá certo? Isto é ganância, né? Pelo dinheiro. Aí vira idolatria. Então, tinha dinheiro no bolso, eu ficava alegre. Sem dinheiro, eu ficava triste. Né? Mas graças a Deus arrancou isso de mim, então eu sou liberto. Eu não tenho esse problema, não. Eu com dinheiro, sem dinheiro, eu me alegro no Senhor. Amém? Bem, então, gente, mas eu entendo, então, muito bem, que a falta de recursos, ela promove tristeza, sim. Ela rouba a alegria da pessoa. Né? Ainda mais pessoas que têm uma responsabilidade com a família, etc e tal. Então, fica ainda mais séria a situação. Fracasso no emprego também. Estou citando algumas coisas aqui para a gente ver o que promove tristeza, para nós entrarmos no assunto de alegria, para entendermos melhor, né, o que Deus realmente está nos propondo, tá? No emprego, né? Quantas pessoas trabalham triste? Por quê? Vários motivos. Destacar pelo menos dois aqui. Um, às vezes, porque o seu salário é muito pouco, né? Ele acha que ele está sendo lesado, que ele está ganhando muito mais e tal. Então, ele sempre trabalha triste. O trabalho dele não é alegria, não traz alegria para ele. Ou, às vezes, é porque ele está no lugar errado, né? Ele não gosta de fazer aquilo, mas ele é obrigado a fazer para poder sobreviver. Então, há outras razões. Mas então o camarada está sempre, quando ele sai para trabalhar, ele já sai triste. Porque o seu trabalho é um desgosto para ele. Porque o seu trabalho não está oferecendo para ele aquilo que ele esperava. Vem aquele que é empresário, né? Olha, a minha experiência de 24 anos como empresário, quantas vezes, quantas experiências nós tivemos, né? De experiência negativa. Você está ali, está precisando de dinheiro para poder pagar funcionário, e o dinheiro não entra, e está chegando o dia, e você tem que se virar, tomar emprestado, ou você faz um orçamento, você está contando em pegar aquele serviço, de repente vem outra pessoa com um orçamento mais baixo ainda, né? E toma de você o serviço. Então, assim, na empresa, o empresário ele tem muitas surpresas hiper desagradáveis, né? E que isso causa tristeza para ele. Bem, eu já conheço pessoas que chegou até ao suicídio, né? Porque não aguentou a pressão de problemas. E por fim, também podemos falar sobre doença. Gente, não é algo que traz mais tristeza para a pessoa a não ser doença. Não é verdade? Às vezes a falta de dinheiro, falta de recurso e problemas circunstanciais e tal, você enfrenta fácil e tal e vai tocando o bonde para frente. Mas a tal da doença, por isso que a Bíblia deixa claro que esse problema de doença, gente, até esse problema que causa para vocês grande tristeza, eu resolvi para vocês, né? Vocês têm que crer e receber dentro de vocês a minha cura, porque eu me sacrifiquei na cruz, foi para isso e tal, então esse problema está resolvido, mas aí vai depender de você ter o conhecimento e a revelação dessa verdade, né? Bem, mas enquanto você não tem essa revelação, não tem esse entendimento, então você fica sofrendo terrivelmente com doença, né? Vive sofrendo de tristeza por causa da doença que está te atacando. Então a doença, ela só traz tristeza, ela nunca promove alegria. Bem, poderíamos citar aqui muitos exemplos e tudo mais, mas não é nosso objetivo, apenas isso aqui para nós pegarmos um embalo, né? Para sabermos o porquê que Deus nos propôs como reino a alegria, a sua alegria. Vamos entender, irmãos, que
é, alegria, ela é um sentimento assim tão forte, tão poderoso, mas eu quero dizer para vocês assim, é aquela alegria que ela vem de Deus. Agora, se você me falar assim, me perguntar, mas é alegria natural? Ela também não traz força? Não traz satisfação? Sim, traz sim, com certeza. Mas a alegria de Deus, ela tem uma diferença, igual a paz. O mundo traz paz, dá paz? Sim. E lógico que o mundo traz paz também, né? Nos oferece paz, né? Mas a paz de Deus é diferente. E agora a alegria do Senhor é diferente da alegria natural. É diferente. Bem, mas a alegria natural, vamos falar sobre a alegria natural, né? A alegria natural, ela, com certeza, ela é bem espontânea, né? Só que ela é dependente. Ela depende de uma motivação para a alegria. Não é verdade? Suponhamos que você está aí, ó, com o bolso cheio de dinheiro, né? Então, olha, você está alegrinho, né? Por quê? Porque você pode comer um churrasco a hora que você quiser, pode fazer uma viagem, pode fazer um passeio, pode dar manutenção no carro e pode fazer tantas coisas boas. Então, esse dinheiro te traz uma alegria. Isso é uma alegria natural. Não é verdade? Agora, arranca o dinheiro, aí você começa a ficar triste, né? Bem, mas isso não é o objetivo de Deus, né? O objetivo de Deus é que você, com dinheiro ou sem dinheiro, venha andar na alegria. Mas, pois bem, quantas coisas nos traz alegria? Olha, eu me lembro quando eu passei por uma prova mais complicada, mais pesada. Eu já disse para vocês que já tem 47 anos que Deus está me treinando, né? E tudo mais. São 47 anos que eu tenho sobrevivido até aqui, é por causa do conhecimento que Deus me deu da palavra, por isso que eu tenho sobrevivido. Mas já teve uma ocasião que eu virei para Deus e falei assim, Deus, o meu grau de tristeza está tão grande, que eu estou percebendo, que eu me conheço muito bem, que eu estarei entrando, que eu estou entrando em neurose profunda e que daqui a pouco essa neurose vai transformar em loucura e eu vou parar no hospício. Se o senhor continuar tratando comigo dessa forma, eu me conheço, eu vou parar no hospício. Ainda falei com ele assim, bem, se o senhor é do teu plano que eu vou para o hospício, eu vou ter essa experiência de louco, eu vou te entender. E jamais vou murmurar contra ti por causa disso, porque eu entrei em loucura. Todavia, eu quero que o senhor saiba que são centenas, né, não sei, um número enorme de pessoas que me conhecem, que têm recebido os meus ensinamentos, têm recebido o meu testemunho, e eles vão se escandalizar. E eles vão até acreditar que tudo que eu ensinei para eles é engano. Porque como pode uma pessoa, um pregador e tal, etc., e parar no hospício de louco? Então eu estou caminhando para ficar louco. Mas o Senhor que sabe, tudo está nas suas mãos. Se o Senhor quer que eu passe por essa experiência, eu vou te entender. Mas os meus irmãos, 30 dias depois que eu fiz essa oração, muito séria, e realmente a minha situação era muito séria, aí Deus mandou a resposta, né? De tal forma que eu me lembro que quando ele me respondeu, eu ficava assim, correndo, dando aqueles pulinhos, né, de criança, né? A gente fazia quando a gente era criança, né, de tanta alegria que eu estava, porque eu estava passando por outra fase de treinamento. E aqui em casa, quando estou me sentindo assim, aquela alegria está transbordando, né? E a gente faz gestos, né, de criança, na verdade, né? Todos nós achamos que somos adultos, nós somos verdadeiras crianças. Porque é nesses momentos que manifesta a criança dentro de nós e você fica né, igual a criança mesmo, por causa da manifestação da alegria. Bem, eu estou falando assim, 47 anos de treinamento, até as pessoas que me ouvem, que não me conhecem direito, né, acham que, pode pensar que, poxa, minha vida é uma vida muito complicada, muito difícil, né? Mas não, eu tenho, desses 47 anos de treinamento, mas também fui abençoado grandemente como empresário, né? Eu adquiri milhões de patrimônio,
Então, não é só o mar de espinha a minha vida não, tá? Então, veio nesse tempo de treinamento, veio os refluxos de Deus, né? É verdade? Então, eu tenho grandes testemunhos para dar nessa área financeira, que Deus tem me honrado muito. Mas, todavia, essa experiência foi para que eu entendesse o plano e propósito de Deus para a minha vida, a fim de que eu pudesse ajudar tantas pessoas, né? Que venham passar pelas mesmas experiências. Então, irmãos, a alegria do Senhor, ela tem uma diferença, como já havia dito, da alegria natural. Que a alegria circunstancial, ela vem mesmo. Como a tristeza circunstancial, a alegria vem mesmo. Mas qual é a diferença então, da alegria do Senhor, a alegria que vem de Deus e a alegria que vem naturalmente? Qual é a diferença? Irmãos, a diferença, em primeiro lugar, é o seguinte, vamos ler aí em Neemias 8:10, ele fala assim, a alegria, eu quero só essa parte do versículo, pois a alegria, vamos comer, se alegrar, etc., porque a alegria do Senhor, ele é a nossa força. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Bem, mesmo vamos entender, por que a alegria do Senhor é a nossa força? Se você não presta atenção, você vai interpretar simplesmente que a alegria que vem de Deus para você, ela é a sua força, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando que a alegria do Senhor, quer dizer, a alegria dele, ele é a alegria, tá certo? Tem uma diferença muito grande aí. Deus é a alegria, e Deus se manifestando em você, com esse atributo de alegria, ou seja, a alegria do Senhor em você, você se torna forte. É isso que o texto está dizendo. Você se torna forte. Forte. Forte para quê? Bem, para você continuar realizando os propósitos de Deus aqui na Terra. Para você continuar avançando na vida. Irmãos, é muito natural as pessoas simples orando para Deus livrá-los dos problemas, né? Como tem uma montanha na sua frente, então ele fica clamando para Deus te remover a montanha de frente dele, para que ele possa passar no plano, né? E tal, e sair bem lá na frente. Obviamente, com oração dessa, Deus nunca ouve, tá? Deus nunca vai ouvir, viu? Nunca pede para Deus tirar os seus problemas da sua vida, que ele não vai tirar. A oração sábia e a oração que Deus responde é essa: Senhor, dai-me força para me subir essa montanha. Dá-me força para enfrentar esse problema, porque eu estou sem força. Aí ele fala com você: olha, meu filho, a força que eu tenho para você subir essa montanha é a minha alegria. Irmãos, às vezes as pessoas começam a orar, a jejuar, clamar e tal, fazer tanta coisa para poder suportar as provações, as lutas, né? A adversidade que vem sobre você. Mas, olha, Deus nos ensina de uma forma assim tão simples e tão eficaz, que torna-se dispensável todo esse tanto sacrifício que você faz em oração, em jejum, para Deus te ajudar você a vencer isso aí. Ele diz assim, olha, eu vou falar com as minhas palavras, é como se Deus estivesse falando com você: olha, você não precisa jejuar para mim dar você força para você vencer o problema. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para você vencer esse problema. Não, só me pede a minha alegria, só isso. Irmãos, durante esses trocentos anos de treinamento espiritual que eu cheguei até aqui. Eu vou dizer para vocês, a única arma que eu usei, arma tanto ofensiva como defensiva, né? Ofensivo que você atinge o mundo espiritual negativo, que vem te trazendo tristeza por causa das provações, não é verdade? E defensiva porque você está se defendendo. Se você ataca e se defende desse ataque de tristeza. Então, amados, todos os momentos da minha vida que eu estou para baixo,
que eu vou dizer para vocês uma coisa, sabe? Provação não traz alegria, não traz mesmo. Tipo de problema nenhum traz alegria. Não traz. Eu já tive muitos momentos da minha vida, irmãos, que eu só não pedi para morrer porque eu tenho aquela convicção de que Deus me chamou para a vida e não para a morte. Entende? Mas não é brincadeira, não. Mas, em todas as circunstâncias da minha vida, quando eu estou assim, sendo atacado com o espírito de tristeza por causa da situação, eu só faço esta oração. Senhor, venha sobre mim a tua alegria. E a oração é curta e objetiva, só isso. Senhor, venha sobre mim a sua alegria para que eu possa estar enfrentando essa situação. Eu preciso que ela venha sobre mim de uma maneira forte, violenta, porque eu estou muito para baixo. É oração curta, objetiva, eu vou direto no ponto, porque eu sei que a força que Deus dá é a sua alegria. Ele não vai me enviar o Espírito Santo para te encher, te sacudir e tal, se tornar... Nada disso, não existe não. Né? Nós somos cheios do Espírito Santo e temos momentos muito gostosos com o Espírito Santo, para outra finalidade, não para isso. Para isso o Senhor deixa claro, se você precisa de força, então a minha alegria em você é a minha força em você. Então, e é dessa forma então que eu sempre venci, estou aqui firme nos propósitos de Deus, porque eu estou sempre nos momentos difíceis da minha vida reivindicando alegria. Olha, irmãos, quando a gente lê Neemias, é uma experiência assim, muito bacana que eu vou ler. A gente vê assim, como que é a alegria de Deus, né? O Neemias... Neemias 12, verso 43. Neemias 12, 43. Ele diz assim: ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios ao Senhor e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Quer dizer, o Senhor abençoou aquele pessoal de tal forma que... Isso aí foi a época que Neemias estava construindo o muro, né? Então a história é longa, não é nosso objetivo contar essa história. Mas era o momento que Deus estava abençoando, então Deus derramou sobre eles uma unção de alegria tão grande que de longe se via a gritaria, né? A festa que eles estavam fazendo por causa da alegria do Senhor que estava sobre eles. Né? E logo 2 capítulos antes, aí fala de que o próprio Neemias, né, dentro desse contexto da construção do muro, ele fala assim, olha, gente, vamos nos alegrar, porque a alegria do vamos alegrar Deus, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Bem, quando nós voltamos aqui para Romanos 14, 9, né, 13, 17, aí o Senhor fala, olha, saiba que o meu reino para vocês é a minha alegria. É a minha alegria. Então, amados, a alegria do Senhor é que nos fortalece, é que nos estimula, é que nos empurra, né? Se você quer ir para frente e não consegue ir, então reivindica a alegria do Senhor, porque é ela que vai te empurrar para cima, é ela que vai te animar. E além do mais, assim, já a alegria do Senhor que nos traz uma satisfação de vida espiritual. E então, para deixar claro a respeito da diferença entre a alegria circunstancial, né, e a alegria de Deus, é que essa alegria circunstancial, ela só vem quando há motivo para isso. E a alegria do Senhor é diferente. Você, no estado de tristeza, ela vem sobre a sua vida, né? E eu quero dizer, assim, por experiência própria, que essa alegria que vem do Senhor, ela, bem, pelo menos são as minhas experiências, né? Não vou taxar as minhas experiências como dogma, isso aí é incoerente eu falar isso. Mas as minhas experiências, gente, que essa alegria que vem do Senhor, não é essa alegria, né, circunstancial, onde você
pula, canta e tal, e corre para lá e corre para cá, você dá uma de criança, né? Para manifestar a alegria que está dentro de você. Não, ela é diferente porque é o seguinte, quando essa alegria do Senhor vem sobre você, ela vem para te dar força. Então você está num momento de tristeza, você está numa situação assim, difícil na sua vida, pelas quais essas situações têm te atacado profundamente com tristeza. Então a alegria vem do Senhor, vem para destruir a tristeza. Então essa alegria é uma alegria, vamos dizer assim, silenciosa, tranquila, que quando a alegria do Senhor vem sobre você, você pede ela e ela vem sobre você, né? Você dá até um suspiro assim, ó. E de repente você sente uma força, um ânimo, sabe? É como se estivesse pronto para começar tudo de novo. É tipo assim, entende? Então essa é a alegria do Senhor, é uma alegria especial. Agora, o problema vai sair? Não, o problema continua lá. É a mesma questão da paz, né? O reino de Deus como paz sobre a nossa vida, ela vem sobre você no momento de guerra. E a guerra não sai para você ter paz, não. A guerra continua lá e você continua sentindo aquela paz gostosa de Deus, aquela segurança. Então a alegria é da mesma forma, né? Os problemas não vão afastar da sua vida, aqui estão causando tristeza, mas a alegria do Senhor, ela vem para combater, né, os ataques da tristeza. Então a tristeza vai embora, os problemas continuam e você se torna forte para subir as montanhas da vida, né? E agora, amados, para finalizarmos, é muito importante, né? A Bíblia, ela deixa claro que Deus nos chamou para sermos bênção para as pessoas, não é verdade? Então, assim, olha, nós como homens, né, cristãos, nós entendemos que o nosso chamado é para abençoar. Inclusive o Senhor Jesus deixou claro, quando ele se dirigiu aos seus apóstolos, para nós nunca amaldiçoarmos, porque ele não nos chamou para amaldiçoar ninguém, mas nos chamou o quê? Para abençoar, ou seja, para sermos bênção, né? Então essa mensagem da cruz, ela vai trazer uma profunda alegria para o povo, né? Para aqueles que vão te ouvir. Mas o que eu quero passar, além disso, é que tudo que depender de nós para promovermos a alegria das pessoas, por que não? O Ricardo chegou aqui em casa, uma das primeiras coisas que ele fez foi promover a alegria do Davi, né? Acho que ele tem dom para isso, né? Mexer com criança, né? E brincou, o Davi estava fechadão, mas brincou tanto com ele que ele acabou se abrindo e tal, e o ambiente ficou bom para os dois, né? E tal. Então isso aí é o que ele estava, sem querer, estava promovendo a alegria do menino, né? E por que não nos preocuparmos com a alegria do próximo? Tudo que nós pudermos fazer para trazer alegria, para trazer um descanso, um refrigério para a pessoa, né? Em momentos difíceis, por que não? Tá certo? Isso é de Deus. Mas muito mais, irmãos, ministrar isso que vocês estão conhecendo, né? Para as pessoas, lógico que essa mensagem aqui é só para o evangelho, né? Ensinando para todos de que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria de Deus em nós nos torna forte. Nós vamos vencer qualquer parada. Às vezes quem aqui tem o dom de misericórdia, né? Que é um ministério de misericórdia, né? Não sabe nem trazer uma palavra como essa, tem uma dificuldade, né? Porque quer ir lá e passar a mão na ferida da pessoa, tá? Quer colocar a pessoa para deitar no seu ombro, né? Para ele ali dar aquelas palavras de compaixão, etc. Mas esse não é o caminho, na verdade, né? Esse é o carisma de quem tem o dom de misericórdia, né? Mas eu como profeta, que sou totalmente oposto do misericórdia, então assim, você está com problema, então eu vou ministrar você como você resolveu o problema. Então você que vai se virar, né? Você vai clamar a Deus para ele manifestar em você a sua alegria, aí você vai vencer esse problema, né? Com força. Então o profetagem é dessa forma, né? Não passa a mão na cabeça, não, né? Então, sim, mas essa é a minha forma de ministrar, e você ministra da forma que Deus o vocacionou para isso, né? Mas o importante é que você saiba levar essa mensagem da alegria do Senhor para promover força, ânimo para as pessoas que estão
para baixo, porque estão sendo terrivelmente atacados pelo espírito de tristeza. Principalmente, como eu disse, né, um dos problemas que mais causa tristeza é o tal da doença. Mas quando nós temos esse conhecimento, então nem a tristeza que vem através da doença, ela tem poder de nos abatermos. Né? Nós podemos vencer essa parada o quê? Com a alegria do Senhor. Inclusive, irmãos, a alegria do Senhor, ela promove também, sabe o quê? Fé. Fé. Se você está triste, você não tem força nem para orar. Quanto mais para exercer sua fé. Não é verdade? Mas quando você está alegre, né, você recebe a alegria do Senhor em você, aí a sua fé se fortalece, aonde você passa a ter mais força para poder continuar subindo as montanhas da vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Então, e a próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para ministrar mais um estudo bíblico com a intenção de recebermos treinamento espiritual. Amém?